do Matheus Pereira pelo lado do Cruzeiro e o Luciano marcando pelo São Paulo. Lembrando que o São Paulo ainda volta a campo neste domingo às 5 horas da tarde, quando enfrenta o Flamengo nesse torneio de pré-temporada. O Cruzeiro volta a campo no sábado, encarando o arquival Atlético Mineiro. É um torneio amistoso de pré-temporada. Mas eu gostei muito do seu primeiro destaque, Guipa, falando sobre o Luciano. O Luciano que ganhou o carinho do torcedor do São Paulo. E aí eu discuto muito a posição de ídolo, mas é uma posição que é muito debatida realmente, essa de ídolo por parte do torcedor do Tricolor Paulista. Mas o que é fato, que é verdadeiro, é que ontem o São Paulo conseguiu um empate ali na Bacia das Almas, gol do Luciano, um empate que foi a primeira partida do ano pelo São Paulo dentro de uma competição, entre aspas, oficial. A pré-temporada nessas competições internacionais, essas excursões pelo mundo, elas servem de parâmetro e termômetro que pode ser o ano, Guipa? Cara, sim, eu acho que dá pra você ter um parâmetro sim, até porque são jogos, de estar brincando aqui da Copa Mickey, mas são jogos contra times grandes. Eu prefiro jogar nos Estados Unidos contra o Cruzeiro do que jogar no meu CT contra o Velo Clube, contra a Portuguesa Santista. E tem muitos times aqui do futebol brasileiro que preferem permanecer em seu centro de treinamento. Fora que você ganha um dinheiro para jogar essas competições. Então acho que dá para você ter uma avaliação. Cara, o Luciano, falando do Luciano em si, eu acho que o Luciano é muito gelo para pouco uísque. Mas ele Como tem. É que é o negócio? O Luciano é muito gelo para pouco uísque. Mas ele tem uma parada, cara, que o jogador ou qualquer profissional tem que ter, que é estrela. Tá no lugar certo, na hora certa. A bola parece que procura ele em momentos importantes. E ele, mais uma vez, fez um gol. Claro que com a ajuda do Cássio, jogador em final de carreira, fez um gol importante, dando um respiro para essa agremiação, que é a agremiação do São Paulo. São Paulo, a gente falava sobre negociações antes do jogo, e eu salientei aqui. Para mim é muito mais interessante, principalmente se tratando de começo do ano, você fazer a manutenção dos seus principais jogadores e trazer uma peça ou outra, do que sair contratando a todo direito e não pensar quais jogadores trazer. Por exemplo, o Cruzeiro. Para mim é um desserviço você ter um Caio Jorge no banco de reservas. Para mim, o Caio Jorge terminou por cima a temporada com a camisa do Cruzeiro. É um jogador jovem, é um jogador que já foi para o futebol europeu. E não é que ele foi um fracasso no futebol europeu, como foi o titular hoje do Cruzeiro, o Gabigol. O Gabigol foi um fracasso? O Gabigol foi um fracassíssimo no futebol europeu. O Caio Jorge, não. Ele teve poucas oportunidades, mas as oportunidades que teve, ele não foi um cara que ele comprometeu a sua equipe. É porque ele resolveu voltar para o futebol brasileiro para ter mais espaço. Então, assim, é um jogador que já despertou o interesse de times grandes da Europa, mas qual que é a situação, só para você entender? Ele, ao invés de ser titular, está no banco de reservas pro Gabigol, que era a reserva do Carlinhos no Flamengo. Então, acho que para mim o São Paulo acerta mais nas contratações do que o próprio Cruzeiro. Lembrando que o São Paulo conta com a presença do Oscar, a presença do Enzo Dias, lateral contratado nessa temporada. O melhor Enzo de todos, né? Já ouvi falar. Com certeza. Mas, assim... não, o nosso produtor, coitado. É que um tá vivo, outro tá semi-morto, exato. Só falta enterrar. É isso. Vamos falar dessas contratações, David Silva. Você esperava mais do Oscar? Você esperava mais do Enzo nessa primeira partida? Ou aquilo que você viu já deu pra ter uma noção daquilo que vão entregar? Ou ainda muito prematuro, começo muito temporada, amigo? O Oscar, como disse, né, ele na entrevista ele já falou que o São Paulo sentiu essa ansiedade do primeiro jogo da temporada. Ele voltando do futebol chinês também sente esse ritmo de jogo, né? O confronto foi nos Estados Unidos, mas ainda sentiu, porque o confronto contra uma equipe brasileira. Então ele sente esse ritmo de estar voltando de um futebol chinês. O Oscar, para mim, ele não foi tão bem assim ontem, mas dá para esperar muito. Eu esperava que o Luiz Obeldia ele escalaria o Oscar já como titular no início da partida, porque a gente já conseguiria ver um time que o São Paulo vai jogar em 2025. Para mim, ontem, o Oscar ele não surpreendeu, levou até cartão amarelo, muita vontade, isso é bom para um jogador que está voltando agora para o futebol brasileiro, mas foi muito pouco do que ele apresentou na partida de ontem diante do Cruzeiro. Já o Enzo Dias, tinha aquela certa dúvida sobre o Enzo Dias, né? Substituiu o Wellington, que foi embora.
e começou também no banco de reservas, entrou no segundo tempo, muito bem defensivamente, muito bem também atacando pelas beiradas. Então, o Enzo Dias eu acho que vai ser o grande titular da equipe do São Paulo, pelo menos neste começo de temporada do Tricolor, junto com o Luiz Zubeldia. Só não pode acontecer o Zubeldia escalar a Moreira na lateral esquerda também, né? E deixar o Enzo Dias no banco de reservas. Mas lembrando... O Moreira não pode entrar naquela negociação pelo Wendel? Então, ele pode, mas o São Paulo não quer mais, né? O São Paulo ele não quer mais envolver o Moreira na negociação com o Wendel com o Porto. Porque o Fluminense fez uma proposta ao Wendel por 10 milhões de reais, o Porto aceitou, São Paulo não gostou dessa tratativa do Porto com o Fluminense, e o próprio Wendel também, ele não gostou também que o Porto aceitou, entre aspas, a proposta do Fluminense. O Wendel e São Paulo já tem um pré-acordo assinado, né? Então o Wendel chegaria em julho, quando acaba o seu contrato com o Porto, né? Termina dia 30 de junho, chegaria já em julho se apresentando ao São Paulo. O Porto ele tá dificultando. E aí, quando viu que não ia dar negócio com o Fluminense, o Porto já quis o Moreira novamente. E o São Paulo já barrou o negócio. O Porto tentou oferecer alguma verba, mas o São Paulo já recusou também, fazendo um jogo difícil com o lateral direito, que também é uma jovem promessa do São Paulo. E o São Paulo pode também ganhar muito dinheiro em cima do Moreira. Mas por enquanto que o Wendel não chega, o Enzo Dias vai ser a solução nesta lateral esquerda do São Paulo. Tem o Patrick, mas já vemos que o Patrick, o Zubeldia, Deus que livre, né? o Patrick, ele desde que subiu ao profissional, não correspondeu para que veio ao elenco principal do São Paulo. Então não dá para contar com um jogador que veio da base, que quando entra não entrega aquilo que o treinador pede, e por isso que ele também, né, ele colocou o Moreira ontem improvisado. Foi assim no final da temporada de 2024. O Rafinha jogando muito ali pelo lado esquerdo nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Mas o Enzo Dias, eu acho que foi a grande surpresa dos reforços do São Paulo ontem, para mim. Bem defensivamente, ataca muito bem, vai ter muito a crescer no São Paulo. Se o Wendel chegar em julho ou antes disso, aí vai ser uma briga boa, viu? Eu vou te